Eu vou colocar o que aconteceu, tá? Qual foi a não conformidade que aconteceu. Eu preciso colocar aqui quando que vai ser tomada, né, a correção dela, porque então lembram, né, que nós temos as ações corretivas que elas precisam então ser feitas, né, no momento em que foi identificada a não conformidade. Às vezes, né, eu vou ter digamos que eu estou prestando um serviço de consultoria, tá? Estou prestando esse serviço de consultoria para um açougue, para uma casa de carne, para um frigorífico, e eu estou fazendo um relatório, então, de não conformidades, apenas por uma questão, então, de uma auditoria para que eu consiga organizar o meu processo de consultoria no estabelecimento. Então, aqui, nesse caso, né, você pode estabelecer um prazo maior para executar. Por exemplo, né, digamos que o estabelecimento ele precisa adequar lá o piso, né? Ele não está com o piso adequado, tem uma rachadura no piso, ele tem ralos em lugares que não pode ter ralos. Aí você pode também fazer este relatório de não conformidades, né? Através de um checklist que você identifica essas não conformidades e você pode colocar então ações em que a empresa precisa fazer. E dentro, né, do dia a dia da rotina, né, desses estabelecimentos, essas não conformidades também a gente vai precisar descrever a não conformidade, o que de fato aconteceu, e eu preciso estabelecer então o que vai ser feito, quando vai ser feito, tá? Então eu sempre preciso ter o que aconteceu, né, o que vai ser feito para corrigir esta não conformidade, quando que vai ser feito e ainda por quem será realizado, né, esse processo então de correção, né, da não conformidade. Porque eu preciso colocar, né, o tempo, o prazo de quando vai ser feito e quem que vai fazer. Por quê? Né, a gente precisa estabelecer esse prazo e uma pessoa responsável para que esse problema, né, essa não conformidade seja solucionada. Então, ainda mais, né, pessoal, eu reforço aqui que quando a gente trabalha com alimentos, com carnes, tem coisas que não podem ficar para amanhã, né? Eu preciso resolver hoje, agora. Então, eu preciso designar um responsável para fazer isso. Deu um problema, né, uma não conformidade na temperatura da câmara fria. A temperatura da câmara fria está acima do ideal, né, do limite que nós estabelecemos, então, dentre, né, as legislações, dentre o que é respaldado em artigos científicos, em livros, né, essa temperatura ela passou do ideal, né, ela está muito alta e ela está comprometendo a segurança do meu produto. Aí eu preciso então verificar o que pode estar ocasionando esta não conformidade. Né? Eu identifiquei a não conformidade, eu preciso ter uma ação corretiva. A ação corretiva vai ser então eu verificar, né, com o pessoal da manutenção. A equipe de manutenção, né, vai ter que ir verificar se está tudo ok com os compressores, né, se não teve um problema nessa câmara fria que ocasionou esse aumento da temperatura. Esse pode ser uma, né, das possibilidades. Eu preciso verificar se os colaboradores não deixaram a porta aberta, né? Isso são coisas que acontecem seguidamente. A pessoa entra lá na câmara fria, ela sai, ela esquece de fechar. Então, eu preciso estabelecer todos esses pontos, né, para que eu consiga, então, colocar em prática essa correção. E a questão, então, aqui, por exemplo, da câmara fria, né, eu já posso ter designado a equipe de manutenção quando acontecer esta não conformidade para que eles já se direcionam até a câmara fria para fazer essa correção. Jennifer, aqui não existe equipe de manutenção, né? Eu tenho um frigorífico pequeno, eu preciso acionar uma equipe, né, um pessoal para fazer a manutenção, ou ainda, né, nas casas de carnes, açougues, não se tem uma equipe de manutenção, né, só para as câmaras frias, só para o setor, né, em geral de reparos, enfim. Aí eu preciso descrever a minha situação, né? Cada estabelecimento vai ter as suas situações. Então, o que acontece? Se acontecer um problema, né, de estragar ali o compressor da câmara fria, eu já preciso ter ali, eu posso até colocar para quem que eu vou precisar ligar, né, para na hora que acontecer aquilo, não vira aquela dor de cabeça, né? Você tá com a câmara fria cheia de carnes e você precisa resolver o problema.
Então, se você já tem pré-estabelecido o que vai ser feito, você não fica quebrando a cabeça, você não perde tempo, você otimiza o processo e você consegue, né, manter a qualidade e a segurança do produto que está armazenado. E isso para nós, né, como profissionais que atuamos nessas áreas, né, ter esse raciocínio, saber descrever tudo isso e colocar em prática é ideal, né? É essencial que a gente tenha isso, né? Aquele tino, né? O que eu vou fazer agora? Eu já sei, eu já estou preparada, né? Ah, eu não vou ficar pensando, meu Deus, vou ter que ir pro Google procurar o que eu vou fazer. Não, né? A gente já vai ter descrito lá e já vai saber que ação tomar. Então, eu já vou saber que eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que ligar para ciclano, eu tenho que fazer tal e tal coisa. Então, a gente já consegue se precaver, tá?